Sabe quando a gente se esforça um monte para largar um mau hábito e, do nada, semanas depois, ele simplesmente reaparece? Ou então aquele medo antigo que parecia totalmente superado, de repente volta a dar as caras? Pois é, esse fenômeno tem nome. E entender como ele funciona, olha, é o primeiro passo para a gente conseguir superar de verdade. A situação é bem essa. Um medo de altura que já estava sob controle, uma mania que tinha sido abandonada, ou até mesmo uma birra infantil que não acontecia há meses e, de repente, sem nenhum aviso, lá está de novo. Muita gente encara isso como um fracasso, um sinal de que voltou para a estaca zero, mas a ciência do comportamento mostra que isso não é um mistério, não. É uma parte previsível e até esperada do processo de mudança. É exatamente aqui que a ciência entra. A análise do comportamento não só dá um nome para esse fenômeno, como também nos oferece as ferramentas para entender por que ele acontece e, o mais importante, o que fazer quando ele aparecer. A questão não é sobre força de vontade, mas sim sobre compreender os mecanismos da nossa própria aprendizagem. Então, vamos lá, vamos começar pelo começo, definindo o que é exatamente esse fenômeno. O termo técnico que a psicologia comportamental usa é recuperação espontânea. A definição, olha, é bem direta. Pensa assim, um comportamento parou de acontecer porque a recompensa que vinha depois dele foi removida. Isso é o que a gente chama de extinção. A recuperação espontânea é justamente o reaparecimento súbito desse comportamento depois de um tempo, mesmo sem nenhuma recompensa nova para fazer ele voltar. Essa citação de Moreira e Medeiros, que são grandes referências na área, captura a essência da coisa. A palavra-chave aqui é espontaneamente. O comportamento não volta porque foi recompensado de novo. Não, ele simplesmente ressurge, quase como uma memória muscular do comportamento depois de um período de descanso. Eu gosto muito de pensar nisso como um eco. A extinção não apaga a aprendizagem original, sabe? Ela só abaixa o volume. A recuperação espontânea é esse eco fraquinho da gravação original, que ainda ressoa de vez em quando. É um lembrete da força que aquela aprendizagem teve lá no passado. Ok, então a gente já sabe o que é. Mas como é que isso acontece na prática? Bom, o fenômeno aparece em dois tipos de aprendizagem que são fundamentais, que governam boa parte do nosso comportamento, desde reações emocionais automáticas até as escolhas que a gente faz todo santo dia. De um lado, a gente tem o condicionamento respondente. Ele governa nossos reflexos, nossas emoções, são coisas que acontecem com a gente, como sentir medo ou salivar. Do outro lado, tem o operante, que envolve comportamentos que a gente faz para ter algum efeito no mundo, como pedir algo com educação ou, no caso de uma criança, fazer birra. O mais fascinante é que a recuperação espontânea acontece nos dois. Vamos pegar um exemplo clássico do respondente. Uma pessoa com medo de altura passa por um tratamento de exposição. Ela fica num lugar alto até a ansiedade diminuir. E o processo funciona. Só que dias depois, ao voltar para o mesmo lugar, pode ser que aquele frio na barriga reapareça. Esse é o tal do eco. O ponto crucial aqui é que esse medo que retorna é quase sempre mais fraco que o original. E no condicionamento operante? O exemplo do laboratório é perfeito para isso. Um ratinho aprende que, se ele pressionar uma barra, ganha comida. Aí o pesquisador vai lá e desliga a comida. O rato pressiona, nada acontece. E ele para. Fim da sessão. No dia seguinte, quando o pesquisador coloca o rato de volta na caixa, qual a primeira coisa que ele faz? Vai lá e pressiona a barra algumas vezes. Isso é a recuperação espontânea, mas como a comida continua sem aparecer, ele para de novo, e bem mais rápido que antes. E olha, isso não é nenhuma descoberta recente. O próprio B.F. Skinner, lá na sua obra fundamental, Ciência e Comportamento Humano, descreveu exatamente isso com os seus pombos. Ele notou que eles retornavam ao disco mesmo depois da extinção, mas ele também percebeu uma coisa crucial. A cada novo ciclo de extinção, esse retorno ficava mais curto e mais fraco. E essa é uma pista fundamental de como lidar com a situação. A teoria é fascinante, mas é aqui que ela sai do laboratório e entra na nossa vida. Como é que esse conhecimento todo pode nos ajudar a lidar com comportamentos desafiadores, seja com os filhos, com alunos, até com a gente mesmo? Vamos para as aplicações práticas? Para terapeutas, professores e pais, entender a recuperação espontânea não é só útil, é essencial. Sem esse conhecimento, o processo de tentar extinguir um comportamento problemático, como uma birra, uma agressão, pode parecer um fracasso frustrante. Isso leva muita gente a desistir bem na hora em que a consistência é mais necessária. Então, como agir? Primeiro, espere o retorno. É isso mesmo, saber que o comportamento pode voltar um pouquinho já nos prepara psicologicamente. Segundo, e essa é a regra de ouro, a mais importante de todas, não reforce o comportamento quando ele voltar. Se a birra que não acontecia há semanas volta e alguém cede,
pronto, todo o progresso pode ir por água abaixo. E terceiro, mantenha o procedimento. A consistência é a chave. Como o Skinner viu, cada vez que o eco do comportamento retorna e não é reforçado, ele se torna mais fraco e mais breve, até desaparecer de vez. Isso nos leva à nossa conclusão, que, na minha opinião, é a parte mais poderosa de entender esse conceito. É sobre mudar a forma como a gente enxerga o progresso. É aqui que a perspectiva muda completamente. Quando aquele velho hábito retorna, a primeira reação é de frustração. Puxa, eu falhei, voltei para a estaca zero. A análise do comportamento nos dá uma visão radicalmente diferente. A recuperação espontânea não é sinal de fracasso. Pelo contrário, é a prova de que a aprendizagem original foi incrivelmente forte e eficaz. É o fantasma de um comportamento bem aprendido e não o monstro que voltou para assombrar. Então vamos só recapitular os pontos principais. O comportamento quase sempre volta com menos força. Se a gente persistir na extinção, cada recuperação vai se tornando mais breve que a anterior. E, o mais importante de tudo, só o fato de saber que isso pode acontecer já nos prepara para agir do jeito certo. Transforma um momento de pânico num passo que já era esperado no processo. E eu vou deixar essa reflexão final. Se a gente passar a ver esses pequenos retornos não como fracassos, mas como ecos previsíveis de um aprendizado do passado, como isso muda o jeito que a gente encara o progresso? Isso não nos torna mais pacientes, mais resilientes e, no fim das contas, mais eficazes em qualquer mudança que a gente queira fazer na vida? Fica aí para a gente pensar.